Shalom, amados! Estou aqui trazendo para vocês esse vídeo, até com um título curioso, né? Um puxão de orelha em alguns pré-tribulacionistas. Amados, já estava há bastante tempo para fazer isso. Pensei muito antes de gravar esse vídeo. Muito. Inclusive hoje estou numa correria. Estou montando aqui o slide da série O Mito da Aliança de Paz do Anticristo. Eu estava analisando alguns pontos e parece que eu vou precisar aumentar essa série, certo? E eu temo não entregá-lo ainda esse ano, conforme o prometido, certo? Mas quero dizer para o senhor que já está em andamento, tá bom, amados? É o próximo trabalho do meu site e do meu canal, tá ok? Infelizmente e felizmente, talvez esse material seja entregue ano que vem, porque hoje eu estava aqui analisando mais alguns pontos e eu percebi que o negócio é sério, gente. O negócio é sério. Esse tal capítulo 38 e 39 de Ezequiel não é brincadeira. Eu estava analisando alguns pontos aqui e eu vou precisar colocar mais algumas questões que inclusive até pega um pouco para o pós-tribulacionismo. Mas aí, papo outra conversa. Só estou aqui esclarecendo para vocês que eu vou estar atualizando vocês. Gente, olha só, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho mais alguma coisa aqui que achei relevante. Eu vou ter que passar para vocês. Então, mas fique tranquilo que já está em andamento esse trabalho. Tá? Estou no slide 2. Ok? 5 páginas do meu PDF gerou mais de 30 slides. E eu estou com 38 páginas do PDF. Então, você imagina o tamanho dessa série, que certamente vai aumentar, porque eu vou ter que colocar mais algumas coisas aqui. Tá ok, amado? Então, nos perdoe aí, mas já está em andamento, é o nosso próximo trabalho. Tá ok? Bom, dito isso, eu quero trazer para vocês aqui 2 pontos onde eu quero dar um puxão de orelha, o termo é esse, um puxão de orelha em alguns, né, pré-tribulacionistas. Mas eu quero basear essa nossa conversa em 2 pontos que eu até anotei aqui para poder não me perder. Primeiro ponto, dificuldade em sustentar uma linha em um texto. Segundo ponto, dificuldade em entender um verso ou um texto. Bom, eu quero trabalhar com vocês aqui até um tópico, um assunto que eu já trabalhei na live passada, se não me engano. Uma live passada que eu fiz aí. Sobre aquele que o detém. Certo? A maioria dos pré-tribulacionistas usam o versículo 6 e 7 para sustentar um pré-tribulacionismo. Dizendo que o Espírito Santo ou a igreja é aquele que o detém. Ou seja, é aquele que detém o anticristo. E alguns quando eu digo alguns eu estou dizendo doutor, estou dizendo bacharel, mestre, entusiasta, aluno, aventureiro, todo mundo, dentre um grupo de pré-tribulacionistas, afirmam que a igreja e o anticristo, a igreja e o Espírito Santo, ou um dos dois, estão detendo o anticristo. O versículo é o seguinte: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Há somente um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Então é preciso que o Espírito Santo saia da terra, é preciso que a igreja saia da terra para o iníquo se manifestar. Bom, já começa por aí. O iníquo, o anticristo não se manifesta. A manifestação do anticristo não é o marco inicial da grande tribulação. Tá? O anticristo se manifesta antes da tribulação. Ouviu? O anticristo se manifesta antes da grande tribulação. Bom, aqui no versículo 5, eu lembro que na live eu falei assim, no versículo 5, eu falei assim, eu já posso parar a live aqui. Não, vocês não se lembram que eu já dizia essas coisas quando eu estava com vocês? Certo? E agora vós sabeis o que detém. Pronto, acabou. Acabou o assunto. E agora vós sabeis o que detém. Então não preciso do versículo 6, parte B, nem do versículo 7, para saber quem é aquele que detém. Que já está revelado com todas as letras. O erro parte do entendimento de que o anticristo é o ser detido. Não. Não é o anticristo que está sendo detido. Então todo o pensamento que partir do princípio de que o anticristo é o detido está equivocado.
tá bom? Quem está sendo detido aqui é o dia do Senhor, detido pela apostasia e pela manifestação do anticristo. Tudo elementos do texto. Então, eu não vou aqui ser o Espírito Santo, porque a palavra pneuma, ela é neutra. O Espírito Santo é uma pessoa, então serve como masculino, do versículo 7. Então, tanto neutro quanto masculino. Versículo 6 e versículo 7. Pronto, é o Espírito Santo. Não. Não, porque não é isso que Paulo está dizendo. Tá ok? Então, você que é pré-tribulacionista, tá? Assista essa minha live, tá ok? E não diga mais que o Espírito Santo é mirado por Paulo aqui, ou a igreja, porque o texto não está dizendo. Tá ok? Então, é um texto que muitos pré-tribulacionistas usam para defender o pré-tribulacionismo, só que o versículo 6 e o versículo 7 não está defendendo o pré-tribulacionismo. Não é nesse setor do capítulo 2 que você vai defender o pré-tribulacionismo, tá? Esse capítulo 2, ele parece que é bem pós, né? Rogamos, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Tá vendo? Vinda e reunião. Parousia. Cheguei na palavra que eu queria trabalhar também. Parousia. Por milênios. Isso é um exagero? Mas vou dizer, por centenas de anos, os pré-tribulacionistas deixaram os pós-tribulacionistas transformarem a expressão parousia num termo técnico para vinda visível. Como assim deixaram? Eu vou usar mais um outro termo aqui, bíblico aqui. Dia do Senhor. Os pré-tribulacionistas, de igual modo, também deixaram os pós-tribulacionistas transformar a expressão dia do Senhor em uma expressão técnica para se reportar somente o dia da ira, ou o dia da vinda visível, colocando nesse dia o arrebatamento. Entende? Mas como assim os pré-deixaram? Porque você não vê muitos pré-tribulacionistas trabalharem a parousia, defendendo o pré-tribulacionismo. Você não vê muitos pré-tribulacionistas trabalharem com o dia do Senhor, defendendo o pré-tribulacionismo. A própria órgia de Deus, ou seja, a ira de Deus, o dia da ira, o período de ira, que os pré usam. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9. Tá vendo aqui? Deus, ele vai... Nós não fomos predestinados para a ira. Os pós também concordam com isso. E aí? Entende? Agora, a questão principal entre pré e pós não é nem muito o momento do arrebatamento, mas os eventos que envolvem tudo isso. Ira do Senhor, dia do Senhor, grande tribulação, parousia. Esses são os pontos que deveriam ser mais trabalhados. Porque se você arruma o dia do Senhor, se você arruma a ira do Senhor, se você arruma a grande tribulação, se você arruma a parousia, se você se arrumar em tudo isso aí, você já vai conseguir definir se o arrebatamento é pré ou pós. Ok, amados? Então, são textos chaves. Dia do Senhor, são expressões chaves. Dia do Senhor, ira do Senhor, parousia, certo? Então, temos que tratar desses detalhes. Agora, se você for pegar um estudo sobre o dia do Senhor, busca aí, o dia do Senhor. Coloca no YouTube, coloca no Google. A maioria que você vai achar é pós-tribulacionista falando desses termos. Trabalhando com o dia do Senhor, trabalhando com a parousia. Inclusive, tem até documentos pré-tribulacionistas de igrejas aí, que fala assim, o arrebatamento é a primeira fase da segunda vinda. E a parousia é a segunda fase da segunda vinda. Aí pega o versículo 1 do capítulo 2 de 2 TS, não sabe o que fazer com esse versículo. Então, amados, pera aí. Chega, tá? Século 21, tá? Por centenas de anos aí, os pós sempre usaram esses versículos aí para defender o pós, e os pré não vai muito à frente com isso aí. Não deveria ser assim, se realmente o pré-tribulacionismo estiver correto. Se o pré-tribulacionismo estiver correto, qual a dificuldade do dia do Senhor? Se o pré-tribulacionismo está correto, qual é a dificuldade da parousia no versículo 1, ligado à reunião? Deixa eu pegar aqui o texto grego. Desse versículo aqui.
Entende, mano? Qual é a dificuldade? Texto recepto, pode ser. Epissinagoguês. Epissinagoguês, que é a palavra que aparece lá em Mateus capítulo 24, verso 31. Uma reunião. É uma reunião. Inclusive, lembra até a palavra sinagoga, né? Sinagoga, local de reunir, reunião, né? Epi, no alto, né? Epissinagoguês, epauton. Nossa reunião com ele, certo? No caso seria aqui, kai remon, epissinagoguês, epauton. Nossa, remon, reunião, epissinagoguês, epauton, com ele. Certo? Com quem? Com Jesus Cristo, com Cristo, né? Então, amados, vamos ser honestos com o texto, tá? Se você tiver... Bom, agora a parte 2, né? Que é dificuldade em entender o verso. Um verso ou um texto. Se você tiver dificuldade em defender o pré-tribulacionismo do versículo 1 até o versículo do número 3, então você não entra nesses textos. Estude primeiro. Certo? Porque... Deixa eu adiantar mais um pouquinho para vocês. O que está acontecendo? Tem muitos pré-tribulacionistas que entram nesse mistério aqui, em grupo de WhatsApp, aí passa perto. Sabe o que eles fazem? Socorro! Ué, socorro? Não estou entendendo isso. Vai lá no meu zap lá. Leandro, como é que eu resolvo esse negócio aqui? Que negócio? Que problema que você arrumou? Ah, isso aqui não é assim não? Não. Não é assim não. Esse texto que você falou não está dizendo o que você disse. Certo? Então, ou ele fala coisa que não devia, ou ele se silencia quando deveria falar. Mas fala o quê? Eu pego um texto assim, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Sim, texto clássico. A última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 52. Ok? É um texto que os pós usam bastante também. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Bom, o que é que os pós fazem aqui? A última trombeta é a 7ª trombeta do Apocalipse. E o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve grande voz no céu que dizia: o reino do mundo verá ser Nossa Senhora. Temos ali reinos, temos ali a órgia de Deus, a ira, temos ali galardão, temos ali os mortos, consequentemente uma ressurreição, bastante elementos do arrebatamento, né? E agora, o que a gente faz? 7ª trombeta. E aí, o que o pré faz com o versículo 52? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí os pré falam assim: não, mas a primeira carta aos Coríntios foi escrita 50 anos antes do Apocalipse. Tanto é que o apóstolo Paulo não explica a última trombeta na segunda carta aos Coríntios. O argumento vai, mas eles não tinham Apocalipse para entender que essa última trombeta é a 7ª do Apocalipse. 50 anos antes, Paulo não precisou explicar essa última trombeta. Aliás, a última trombeta já é um termo explicativo. Então, Paulo não vai trazer nada de novo, de coisa nova, para explicar uma coisa que ele está tratando. Por exemplo, no momento, eles já sabiam que essa palavra momento significa. No abrir e fechar de olhos, eles já sabiam também o que significa isso. Última trombeta, também. Então, Paulo usa 3 termos para falar de uma coisa só. Momento, átomo, indivisível, momento incalculável. Abrir e fechar de olhos é uma expressão que os judeus usam para se reportar ao pôr do sol. Momento esse que não dá para calcular quando o dia passa para a noite. Certo? Para questão de organizar, eles dizem que é o pôr do sol. Mas o momento exato em que o sol se põe, não dá para calcular. Por quê? Porque ocorre num átomo de tempo. Então, no momento, é a mesma coisa que abrir e fechar de olhos. Que é a mesma coisa que a última trombeta. Como assim? Sim, a última trombeta, ela toca no momento imperceptível. Então, Paulo usa 3 expressões para explicar para os coríntios que o arrebatamento... Calma.
que a ressurreição ocorre rápido, repetindo. Ok? Então é isso. Então a última trombeta é apenas um termo para explicar que esse evento ocorre rápido. Não para se reportar o momento da sétima trombeta. Tem mais algumas coisas para passar sobre isso aqui, mas eu não quero explicar para vocês isso aqui. Eu quero que vocês vão cavar nos tesouros escondidos. Ok? Vão cavar, tá? Vai suar, igual eu tô suando aqui no Rio de Janeiro, tá? Vão ralar um pouco, tá? Vamos lavar um pouquinho de roupa aí, esfregar bem para sair direitinho. Então o que eu quero que vocês façam, né? A minha sugestão é que vocês cavem os tesouros escondidos. Eu não vou dar mais detalhes aqui, porque não é o propósito aqui desse meu vídeo explicar para vocês o versículo 52. Tá? É apenas um exemplo de que esse texto ou não os pré têm dificuldade de usar, ou vão usar de maneira incorreta, como os pós usam esse texto aqui de maneira incorreta. Certo? Então, se algum pós falar assim, a última trombeta é a sétima do Apocalipse, o que você, pré, vai falar? Você vai dizer o quê? Porque lá em Apocalipse, sim, a última trombeta é a sétima trombeta. E aí? A última trombeta é a sétima trombeta. A última trombeta daquela série é a sétima. E aqui Paulo fala de uma última trombeta. E aí, como é que a gente vai fazer agora para desassociar a última trombeta da sétima trombeta? Um outro versículo muito usado pelos pré-tribulacionistas é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Parece que é um amuleto dos pré-tribulacionistas. E é amuleto. Tem pré que faz esse versículo. Só falta colocar uma moeda e colocar pendurada no pescoço, naquele cordãozão assim. Ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí você pega um preterista. Não precisa nem ser preterista não, pega um pós-tribulacionista mesmo. Ele vai falar o seguinte para você aqui. Não, meu amigo pré-tribulacionista. Vamos pro grego aqui de novo. Amados, tenham paciência. A expressão oikomenes significa terra habitada. Sim, tem essa ideia de terra habitada. Então, por que usar isso aqui para definir o pré-tribulacionismo? Toda a terra, mundo, etc. Isso aqui fala da época do Império Romano, da igreja de Filadélfia, etc. Tá, então essa tentação veio só naquele período lá. Ou toda a terra habitada. Não é a terra inteira. Então tem uma maquiagem que eles fazem assim. Certo? Aí tem a expressão aqui para tentar os que habitam na terra. Já falei em alguns vídeos nossos aí, essa questão sobre os que habitam na terra. Os que habitam sobre a terra. Eu vou trazer um estudo só sobre esse termo. Essa expressão, os que habitam sobre a terra. Ok? E esse assunto eu vou estar dando em barreirinhas. Outro ponto, amados. Essa expressão, os que habitam na terra, os que habitam sobre a terra. Eu vou trazer um estudo especificamente sobre essa expressão. Já até falei em alguns vídeos, se eu não me engano, e para a turma do Zap, sobre essa expressão, os que habitam na terra, os que habitam sobre a terra, certo? E só que esse estudo eu vou estar dando em Barreirinhas. A nossa palestra é em Barreirinhas. É um estudo exclusivo para essa palestra. Talvez a gente vá transmitir ao vivo esse evento e quem não puder comparecer vai poder assistir a nossa palestra e vão pegar esse ponto aqui. Em outras palavras, a expressão os que habitam sobre a terra é um trunfo pré-tribulacionista. Ok? Isso, para deixar vocês curiosos. Exatamente. Quando a gente entender essa expressão, a gente vê que é inconcebível um arrebatamento pós-tribulacionista. Tá bom?
Tá bom, pós-tribulacionista? É inconcebível o pós-tribulacionismo quando você entende o que essa expressão significa. Os que habitam sobre a terra, ou os habitantes da terra. Ah, o Antigo Testamento, que vocês falam que a gente pré não lê? Sim, a gente vai no Antigo Testamento ver essa expressão aí. Que João pega emprestado. E usa 11 vezes no Apocalipse. E por incrível que pareça, a primeira vez que ela aparece é justamente em Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Bom, meu papo é com os pré, né? Então, amados, vamos ter cuidado, vamos ter humildade, entendeu? Se você não sabe, pergunta. Tá ok? Se você não sabe, pergunta. Se você tem dificuldade, não entra em debate, em grupo de zap, em debate de YouTube. Pelo amor de Deus. Se você não sabe, pergunta. Pergunta para quem sabe. É assim que eu faço quando eu não sei um texto. Quando eu não tenho entendimento do texto, eu vou para os mantos. Vou profundo. E outra coisa importante que eu vou passar para vocês. Eu vou te dar aqui uma dica particular de como eu estudo um texto. Supondo-se que eu vou estar levantando uma tese. Rapaz, esse versículo aqui me ajuda muito, hein? Aí começa a tendenciosidade, né? Nossa, aqui dá para pegar. Eu vou pegar os calvinistas aqui. Não, aqui eu pego os ateus. Não, aqui eu pego os ortodoxos. Ah, beleza. Perfeito esse texto aqui. Tá. Quando você ficar eufórico por ter achado um texto que se encaixa perfeitamente na sua linha, critique esse pensamento. Passe um pente fino nisso. Tente olhar para esse texto como se você estivesse do outro lado da corda, da linha. Certo? É um texto que você quer usar para defender o pré-tribulacionista. Tente usar uma mente pós em cima desse texto. E critique até o fim para ver se esse versículo realmente ajuda 100% o pré-tribulacionismo. Eu faço isso direto. Aliás, em qualquer texto que eu estudo, eu faço isso. Em qualquer texto que eu estudo, eu faço isso. Então, aquele versículo ali, funciona muito bem no pós. Funciona muito bem no pré. Então, você critique esse ponto. Tente buscar falhas nessa tese. Tente buscar, ver se tem um calcanhar de Aquiles nesse pensamento seu. Mas passe um pente fino daquele brabo. Aquele pente fino mesmo. Certo? E vê se aquela tua tese passou todo aquele crivo. Tá? Vê se as escrituras entram em concordância. Tá? Vê se a exegese permite você fazer isso. Se depois eu faço um vídeo só para isso, mano. Só para explicar como é que eu faço esse estudo. Como é que eu faço essa minha análise, esse meu pente fino, essas minhas críticas, tá? Se ela passar pela minha crítica, ok. Entende? Aí vai ficar mais fácil. Mas antes de qualquer coisa, eu vejo o crivo bíblico. Está passando pelo crivo bíblico? Tem apoio? E esse texto aqui aparenta uma contradição com o texto. Bom, não é uma aparente contradição, é simplesmente interpretação. Então estude com cautela. Estude ligado, com prudência. Tá bom? Se esse teu pensamento passou pelo crivo bíblico e pela tua crítica, aí você externa isso para o grupo de zap, para sua mãe, para o seu vizinho, para o macumbeiro, para o presidente da república, para quem você quiser. Mas, ou seja, você já pode externar isso. Para não acontecer igual acontece com alguns pré-tribulacionistas, que entram nos textos aí e falam, Leandro, como é que eu resolvo isso aqui? Ó, isso aí é assim. Aí ele fica quieto, porque ele sabe que o que eu falei não foi o que ele disse lá no grupo. Então, mas tem umas meia dúzia de 50 pré que fazem isso aqui comigo. Vem com cada papo estranho, gente. Cara, negócio esquisito. Falei, rapaz, de onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? Ah, não é assim não? Falei, não. Não é assim não. Ou seja, o camarada defendeu uma tese lá no grupo lá, que ele nem sabia onde que era aquele negócio. É porque o versículo encaixou, ele jogou. Aí, é complicado. O cara joga o versículo, quem explica é o pós. Ao invés de ser ele. E aí?
Complicado, né, gente? Então, grupo de debate é bom? É bom, porque gera crescimento. Mas também tem seus pontos negativos. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Eu estou parando com o grupo de debate no Zap. Não tenho mais tempo para isso, tá? Isso não dá mais sangue para mim, tá ok? Então, antes de você pensar em fazer um convite para Leandro de Paula participar do grupo de debate, já sabe que a resposta dele vai ser não, tá? Se você quiser, a gente pode conversar no momento, estudar, etc. Agora, grupo de debate, eu não estou mais com paciência para isso, tá? Já fiquei em 3 anos de grupo de debate, aprendi muita coisa, vamos ser honestos, aprendi muita coisa, certo? Mas hoje não estou mais com tempo para isso. Eu estou com dificuldade de entregar a série da Aliança esse ano, por causa dos detalhes, dos pontos que eu quero trabalhar, certo? E por ser um assunto já bem debatido, mas não com o pensamento que eu quero apresentar. São poucos que defendem o que eu defendo concernente a essa aliança do anticristo. Vai ser o primeiro trabalho do YouTube dessa natureza concernente à aliança do anticristo. Ok? Mas por que está demorando? Porque eu estou criticando o meu próprio pensamento. Eu não dou nem ideia para aquilo que eu acho, gente. Nem ideia. Aquilo que eu acho, eu não dou nem audiência para o que eu acho, eu dou. Tá? Tá bom, amados? Então, finalizando esse ponto, eu não sei se tem outro texto aqui para vocês, mas eu creio que os senhores já entenderam o meu propósito, né? Então, resumindo essa conversa nossa. Se você não sabe, pergunta. Se você tem dificuldade de entender, se aquele texto não está dizendo o que você está falando, não fale. Gente, é simples. É simples, não fale. Então, amados, finalizando esse ponto aqui com vocês, tá? E esse vídeo também. Se você tem dificuldade, não entra. Não entra, porque você vai perder o debate. Você vai perder o debate. Às vezes, o ponto que você quer defender está correto, mas você não consegue fazer uma apologia àquele ponto. Então você não entra. Não entra. Porque acontece de muita gente estar defendendo o posicionamento correto e ele abandonar esse posicionamento correto porque não soube defender o posicionamento correto e vai passar a defender o errado. Um exemplo clássico é isso. O cabra é pré-tribulacionista, o cabra é pré-tribulacionista e ele não consegue defender o pré. Outra coisa, Mate, onde que eu me esqueço? Onde que eu me esqueço? Olha, você quer ver uma coisa que me deixa aborrecido? É o cabra falar que é pré-tribulacionista. Por que você é pré? Ah, porque eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou pré-tribulacionista porque meu pai é, minha mãe é, porque eu fui ensinado assim, etc. Peraí. Não. Peraí, você é pré porque você é da Assembleia de Deus? Porque teu pai e tua mãe é pré? É isso? Então tá bom. Você que é pré-tribulacionista porque você é assembleano? Você que é pré-tribulacionista porque teu pastor prega? Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje a volta do rei. Será que hoje é o último culto? Né? Pregações de pré-tribulacionista. Se você é pré-tribulacionista porque você escuta isso na tribuna, se você é pré-tribulacionista porque você escuta isso na sua igreja, me chama no meu zap aí que eu vou ter uma conversinha séria com você. Séria com você. Eu não vou tratar disso aqui agora porque o vídeo está grande já. Mas se você é pré por questão tradicional, se você é pré porque teu pai é, porque tua mãe é, porque o pastor da tua igreja é, ou porque você é da Assembleia de Deus, ou porque você é de uma outra igreja que é pré, que defende a linha pré, se você é pré por isso, me chama no zap porque você está precisando de ajuda. Outro ponto, Amate, que eu queria tratar com vocês aqui, que ocorre muito com esse tipo de estudante que faz isso aqui, ele tem dificuldade de entender o texto, não é humilde para perguntar para você, como que eu resolvo isso aqui? Não sabe o que ele faz? Ele coloca em tom de debate. Ele coloca tipo uma armadilha para você. Ele coloca um texto, coloca uma tese, para ver como você vai se sair. Aí se você se sai bem, ele pega aquilo que você falou para ele. Entendeu? Ou seja,
esse tipo de estudante, isso em qualquer área, eles não têm capacidade para ir no profundo do texto. Eles não têm capacidade para extrair do texto aquele néctar, aquela coisa, aquela essência. E a única saída que ele tem, o único jeito que ele tem é de te futucar. Ele futuca você. Você percebe isso? Ele não tá com aquela humildade de perguntar só, não sei, eu tenho dificuldade para entender isso aqui, eu quero que você me ensine. Não, ele te chama para um debate. Ele debate com você. Mas no fundo, ele concorda com você. É porque ele não sabe defender aquele posicionamento. Ele não sabe defender o posicionamento. Qual é a saída que ele tem? Te perturbar, te cutucar, te atazanar. Te liga 2h30 da manhã. Entendeu? Te liga no vídeo. É isso. É isso. Para te perguntar uma coisa que ele não tem capacidade de ver por ele mesmo nas escrituras. Que ele deve ter... Esse cabra aí deve ter uma Bíblia em casa, né? Eu tenho 164 versões de Bíblias em um aplicativo só. Fora os outros. Um aplicativo. Eu tô toda hora fazendo minhas pesquisas, toda hora estudando. Eu gosto de estudar. Certo? Pra poder não passar perto por aí, gente. Pra eu saber defender minha fé. Ok? Então, se você é um desses, para com isso. Tá? Ou então você pergunte na humildade. Tá? Não com tom de debate. Tá escondendo pro seu debatente que você concorda com ele, mas você quer mais. Tá? Você tá igual aqueles vasos que... vou falar. Não faça igual aqueles vasos que só se enche do azeite dos outros. O vaso tá cheio. Aí sabe o que ele faz? Ele bate no vaso assim, ó. Bate no vaso, pro vaso soltar um pouquinho, aquelas gotinhas de azeite, pra ele só ficar, ó, com essa baita boca aberta. Essa bocona aí aberta aí. Pra receber azeite dos outros. Vai na fonte, meu camarada. Vai na fonte. Seu filho de Deus. Vai na fonte. Ok? Então não seja desonesto. Ficar batendo no vaso pro vaso jogar aquela gotinha assim, ó. Se alimentando de azeite dos outros. Não que seja errado. Mas pra que isso? Essa cerimônia toda, pra que isso? Ei, pré-tribulacionista. Ei, pós-tribulacionista, pra que isso? Então, pega leve, tá? Sejam humildes, sejam honestos, tá? E saibam perguntar. E saibam ler as escrituras. Ok? Que Yeshua abençoe a sua vida.